Olá, mulheres lindas e abençoadas. Hoje nosso tempo de oração e palavra será sobre o poder do silêncio. Gente, muitas vezes nós estamos passando aí por situações, às vezes uma discussão dentro de casa, às vezes a gente ouviu que alguém falou algo a nosso respeito, lá no trabalho, enfim, no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente é um pouco tagarela, a gente quer revidar com as nossas palavras, às vezes a gente quer falar demais. Mas existe um poder que nós encontramos quando nós mantemos o silêncio. Sabe naquele momento em que eu devia falar, mas eu escolhi ficar em silêncio? Eu quero ler um salmo muito poderoso que está lá em Salmo 4, versículo 4, que diz assim: não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Gente, esse salmo aqui, ele é uma luz no nosso entendimento. Ele nos faz entender a importância de a gente parar, pensar e refletir antes de falar algo ou antes mesmo de tomar alguma decisão na nossa vida. A importância de, como diz aqui, né? Durante a noite reflitam. Então, isso significa a espera. Espera em silêncio. Espera, aquieta o coração, acalma aí a pressão, principalmente quando ele diz aqui, né, quando a gente está irado. Você sabe do que eu estou falando. Às vezes nós estamos numa situação lá que aquilo vai deixando a gente assim, meu Deus do céu, né, irado, com o coração aquecido, e a gente vai ficando com raiva. E geralmente quando nós estamos irado, a gente começa a sentir aquela sensação de raiva, aquela sensação de vingança, a vontade de dar no mesmo troco, né? Pagar o mal com o mal. E quando a gente para refletir, muitas vezes eu já estive numa situação assim, que ao invés de tomar uma ação, ao invés de falar, ao invés de brigar, eu parei para refletir e sabe o que aconteceu? Eu consegui enxergar a situação de uma maneira mais ampliada. Porque quando a gente está passando por uma situação, naquele primeiro momento a gente só olha aquilo que está acontecendo. Mas quando a gente para refletir, a gente fica em silêncio, a gente espera. É como se a gente sobrevoasse a situação e a gente conseguisse olhar a situação como um todo. Você consegue olhar de cima, você consegue entender então. Por que a pessoa fez isso? Por que essa situação aconteceu? Será que isso já não é um fruto de algo que já tem acontecido há muito tempo? Você consegue refletir. Aí então é que você pode tomar uma decisão. Eu vou conversar com a pessoa. E se você decidir conversar com a pessoa, você vai conversar mais calma. Você vai estar mais tranquila. Se você, então, decidiu, né, sair desse lugar, sair desse trabalho, você decidiu mudar de emprego, você decidiu mudar de situação, mudar de casa, né, mudar de bairro, sabe, os períodos de mudança na nossa vida, né, mudança de geografia. Talvez você está olhando e, essa pessoa eu vou ter que me afastar dela, essa pessoa toda a vida que eu tô com ela não me faz bem, o que essa pessoa fala não me faz bem, talvez eu vou ter que me afastar dessa pessoa. Qualquer decisão que você for tomar, se você ficou em primeira mão ali em silêncio, você parou, você refletiu, você pensou, você conseguiu olhar a situação de uma maneira mais ampliada, você vai conseguir tomar uma decisão mais correta na sua vida. Então, cuidado com essa reação no momento da ira. Cuidado com ter sempre esse comportamento, né, de sempre reagir no momento da ira. Você sabe que tem pessoas que são assim, né? E talvez até você está lembrando aí de algumas situações na sua vida que você pensa assim, poxa vida, por que eu não parei para pensar? Por que eu não parei para refletir? Por que eu não fiquei em silêncio? Você já se arrependeu de palavras que você falou precipitadamente? Gente, como eu já me arrependi. Sabe, eu podia ter esperado um pouco mais. Eu falei o que não devia, eu simplesmente falei através de uma reação muito rápida, porque eu não fiquei em silêncio. Existe um poder que ele é um defensor para as nossas emoções, existe um poder no silêncio. Quando você fica em silêncio, quando você não revida todas as vezes, quando você não tem que falar sempre, eu tenho que sempre falar, eu tenho que sempre explicar, eu tenho que sempre me defender, eu tenho que sempre reagir falando, não. Tem horas que a sua reação ela tem que ser o silêncio. E essa reação, ela vai fazer com que você seja uma mulher sábia. Seja uma mulher que tenha discernimento das situações. Ninguém que é tagarela, que fala todas as vezes, que tem que falar, tem que explicar, tem que se defender todas as vezes, é sábia. Porque a precipitação, inclusive Provérbios fala que nós pecamos quando somos
precipitados. Nós pecamos quando a gente fala sem pensar, quando a gente age sem refletir. Então hoje eu estou falando para você, fique calma, fique tranquila, comece a exercitar o silêncio. Uma das coisas que eu aprendi é, nem sempre eu tenho que dar a minha opinião, nem sempre eu tenho que revidar aquilo que estão fazendo contra mim, nem sempre eu tenho que brigar. Às vezes eu tenho que realmente ficar em silêncio e no momento daquele silêncio você vai ver quantas coisas vão ser resolvidas e vão inclusive ir ao seu favor, porque o silêncio demonstra equilíbrio emocional. O silêncio demonstra que você está preparada para então ter uma conversa. E quando você entrar para uma conversa ou quando você entrar para uma decisão, você vai entrar de maneira mais saudável. Porque a pior coisa, amadas, é nós tomarmos decisão no momento da ira, no momento que a gente está chateada, no momento que a gente está magoada. A gente faz muitas coisas e fala muitas coisas das quais não deveria. Então hoje a nossa oração vai ser sobre isso. Vamos orar para o Senhor nos ensinar o que esse salmo está dizendo. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Hoje a gente vai orar sobre isso, sobre o Senhor nos ensinar a manter a língua dentro da boca, a gente ficar em silêncio e aprender o poder do silêncio. E vamos colher frutos poderosos dessa oração de hoje. Amém? Então, você que está aqui, já escreva aqui no comentário. Se essa palavra falou com você, escreva aí, porque nós vamos orar especificamente sobre isso. Eu sempre falo que aqui os nossos comentários é o nosso lugar de orar, de a gente pedir oração, de a gente olhar, né, o nome aqui uma das outras, orar umas pelas outras. Então escreva aí, Senhor, me ensina o poder do silêncio. Me ensina o poder, né, de refletir, de esperar. Então me ensina o poder do silêncio. Escreva aí, porque hoje nós vamos orar sobre isso. É algo poderoso que o Senhor vai nos ensinar a ter equilíbrio emocional e ser mais assertiva nas nossas decisões. Se você puder, feche seus olhos, que nós vamos ter um tempo de oração especificamente sobre isso. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Quantas situações, Deus, vem para nos estressar, quantas situações nos deixam iradas, Deus, e como a ira faz a gente pecar. Porque um coração irado, Deus, acaba deixando a gente sem controle. E a gente acaba tomando muitas decisões erradas a partir da ira. A gente ofende pessoas que não deveria ofender. Muitas vezes, Deus, a gente fala o que não deveria ter falado e tomamos decisões, Deus, precipitadas, porque a ira nos tira, Senhor, o controle, nos tira o equilíbrio, nos tira muitas vezes até a razão. Então, Pai, nesse dia, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a sermos mulheres que aprendem com o silêncio. Nos ensina, Pai, a parar, refletir, pensar, esperar, Deus. Porque o tempo da espera, que muitas vezes nós somos tão precipitadas, não sabemos esperar, nos ensina, Pai, que o tempo da espera é um professor para nossas vidas. Que o tempo da espera nos ensina a tomar uma decisão mais certa, a falar as palavras, a colocar as palavras no lugar certo, a falar de maneira correta. Ah, Deus, nos ensina, Pai. Nos ensina, Pai, o quanto a ira nos faz pecar, o quanto a ira gera situações desagradáveis futuras na nossa vida. Deus, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos ensina, Pai, o poder do silêncio, o quanto nós estivermos ali em silêncio, a nossa mente, Deus, vai colocar as nossas emoções em ordem. E assim a gente vai ter os pensamentos mais claros, porque a gente vai conseguir olhar para a situação, Deus, e entender de fato o que está acontecendo. De fato, se eu tenho razão ou não. De fato, Deus, se eu estou enxergando algo, se eu não estou enxergando algo que deveria estar enxergando. Ah, Deus, o silêncio é tão poderoso. Pai, o silêncio nos faz refletir de uma maneira, Senhor, que se eu estiver falando eu não vou entender, eu não vou conseguir colocar os meus pensamentos em ordem. Nos ensina neste dia o poder do silêncio e nos faz, Pai, ser mulheres que sabem pensar, que sabem refletir, ao invés de serem mulheres guiadas pelas suas emoções, mulheres guiadas pela ira. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Ah, Senhor, obrigada, Pai, obrigada. Meu Deus, que palavra poderosa para nós nesses dias. Particularmente, eu aprendo muito sobre o silêncio. Muito quando a gente espera
antes de falar, antes de tomar uma ação, eu quero dizer para você, seja encorajada na palavra, seja encorajada nesse salmo que nos ensina a fazer essa oração tão poderosa nesse dia. Que o Senhor te abençoe, leve essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Talvez aí você tenha alguma amiga que está esperando e precisando dessa palavra, que você seja usada por Deus e leve essa mensagem para ela. E se você chegou aqui e é nova aqui nos nossos vídeos, vai ali, se inscreva, ative as notificações, porque todos os dias nós temos um tempo de palavra e oração e eu estou esperando você.